Alô, galera, estamos de volta aqui no canal do Wagner Frederico para fazermos mais uma entrevista especial aqui para o canal. E o convidado de hoje é o diretor da base do Santos, das categorias de base, José Renato Quaresma. Vou trazer aqui o José Renato Quaresma. Logo depois da vinheta, fique ligado, muita informação sobre os meninos da base que estão sendo mais aproveitados agora no profissional, mas é claro que a gente vai falar sobre todo o trabalho que está sendo desenvolvido nas categorias de base do Santos. Houve muitas mudanças desde que essa gestão assumiu em janeiro deste ano. Tá certo? Então fique ligado, depois da vinheta a gente volta com o José Renato Quaresma aqui, diretor da base, das categorias de base do Santos. É isso aí, galera. Já peço para você deixar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito, rumo aos 50 mil inscritos. Beleza? Agora, sem mais delongas, José Renato Quaresma, grande abraço para você, José. É um prazer enorme tê-lo aqui para falar de um assunto tão interessante, que tanto interessa, que tanto move paixões entre os torcedores do Santos, né? Todo mundo quer saber qual é o próximo raio do Santos, quem é o grande jogador, quais são os grandes jogadores que estão surgindo e que podem ajudar, né? Que podem ajudar o time principal neste momento. Primeiro, quero te dar um grande abraço e vou perguntar para você. Já tem um novo raio surgindo aí, José? Pergunta fácil para você, Quaresma. Bom, primeiro, boa tarde. Um grande abraço para você, para todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Na verdade, o tempo é frio, mas nada de previsão de chuva ainda. Então a gente pode ficar sossegado aí que não vai ter problema. Mas a base do Santos nunca esteve tão atuante, né? Muitos jogadores aí dentro dessa gestão, muitos jogadores surgindo. Falando sério agora, Quaresma, eu sei que esse assunto, né, de raio, essas coisas, move muito a paixão do torcedor, mas a gente tem que ser realista, tudo ao seu tempo, né? E tem que tomar cuidado também para fazer uma avaliação mais segura desses meninos que estão surgindo aí, especialmente agora no Sub-20, que estão fazendo esse processo aí de transição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas quais foram as principais mudanças que essa diretoria, comandada por você, promoveu desde que a atual gestão assumiu o clube agora em janeiro? Mudanças comparadas à gestão anterior. Houve mudança de filosofia? Houve muitas mudanças de equipes profissionais, de treinadores. Quais foram, na tua opinião, as principais mudanças promovidas pela atual gestão? Bom, eu vou fazer um raio-x para você poder entender não só mudança, mas o que a gente vem aplicando de situações que a base de qualquer clube precisa ter. Então, quando você fala sobre mudança, eu diria que a principal implantação nossa foram os processos. Nós criamos os processos hoje dentro da base, onde nós temos o controle de absolutamente tudo. O que seria isso? Nós temos o controle hoje de todos os atletas, como que está o estado físico deles, o tipo de gordura, a quantidade de gordura, se esse atleta, como é que está o desenvolvimento dele no treino. Nós implantamos a parte de metodologia para todas as categorias, a parte de metodologia para treinamento físico, a parte de metodologia para alimentação no clube, que isso foi importantíssimo também. Nós ampliamos aí o número de 3 para 5 refeições no clube para todos os atletas. A parte de fisiologia, importantíssima hoje, que a gente acompanha todos esses atletas também para dar um desenvolvimento físico melhor. Estamos trabalhando com muito afinco na parte de estudo, que é inegociável. Mas o estudo que tem a ver com futebol, muita coisa. O desenvolvimento mental, a parte cognitiva, tudo isso faz parte de um processo de crescimento das crianças, que passam a ser atletas efetivamente
com 20, 21, 22, 23 anos. Porque até então a gente entende que um menino de 10 anos ele tem um caminho muito grande até chegar no sub-20. Nós estamos falando aí de 8 anos. E nesses 8 anos ele precisa ter um amadurecimento físico, mental, emocional, certo? E de técnica. Hoje, infelizmente, o futebol, a técnica, ela está num último padrão. A gente vê muito jogador fisicamente forte, mas não com uma técnica apurada. A gente vem resgatar. Desculpa te interromper, Quaresma, porque esse é um assunto muito interessante mesmo, que tem muito a ver até com a mudança de perfil do jogador brasileiro nas últimas décadas. Vocês identificaram isso no Santos quando vocês assumiram? Que havia uma preocupação maior de selecionamento de jogadores com um determinado perfil físico e não dando tanta importância para a técnica? Não, nós vimos e assim que detectamos foi uma necessidade maior da gente trabalhar a parte física dos atletas. Isso nós detectamos rapidamente, em todas as categorias. E foi uma das primeiras, um dos primeiros processos a serem colocados com mais rigidez. Então, a questão de alimentação, as famílias foram chamadas no Santos, todos os responsáveis pelos atletas, pais e mães, estão sendo orientados para que eles possam comer melhor em casa, e quem não come em casa, comer melhor no clube. Por isso que a gente aumentou o número de refeições dentro do clube, porque o atleta precisa se alimentar melhor para ter um desenvolvimento melhor também. Mas isso é opcional? Os jogadores comem da base? É opcional? Eles podem comer em casa ou optarem em comer no clube? Você falou em 5 refeições. Não, é obrigatório as 5 refeições no clube. Hoje nós temos como obrigatório 5 refeições no clube. Então, praticamente, em dias de treinamento, eles só comem no clube. Só comem no clube. E nós, assim, detectamos, por exemplo, logo no início da gestão, atletas que chegavam 9, 10 horas da manhã chegando com sanduíche de hambúrguer na mão, certo? Para ir treinar. Não é essa condição que o clube precisa. Fomos orientando, nós chegamos num bom termo com os atletas aceitaram muito bem tudo isso que a gente está fazendo de mudança, as famílias aceitaram muito bem isso também. Nós estamos trazendo essas famílias para dentro do clube para entenderem o trabalho que está sendo desenvolvido, com algumas regras mais rígidas, e essas regras também estão sendo muito bem aceitas, porque eles estão vendo que a gente está trabalhando o atleta. O menino de 10 anos tem que ser tratado como atleta. Logicamente que o resultado dele maior de cobrança vai ser nos 18, 19, 20, 21, quando ele estiver indo para o profissional. Mas ele tem que entender o processo de cobrança desde cedo. Porque você, como eu estava falando, você tem muitos atletas, por exemplo, que tem o dom de jogar, mas não tem fisicamente um pote ainda. Você tem que trabalhar nesse atleta. Vamos trabalhar a parte física dele para ele agregar o físico com o dom de jogar. Esse menino. Hoje nós temos um controle pela pedagogia, que também foi uma das novidades dentro dos nossos processos. E aí o pedagogo poderia também um dia falar melhor. Aquelas crianças que são mais visuais, as outras são mais auditivos, certo? Aquela que entende melhor o gesto, aquela que entende melhor a forma de falar. Por que isso? Para que o treinador saiba com quem ele está falando e como ele vai reter essa informação. Então, até esse tipo de processo nós implantamos já na base do Santos. Nesses 6 meses de trabalho, foi um trabalho muito interno, tá? Para que a gente possa desenvolver e ter resultados, abre aspas, de atletas, cidadãos, com um projeto de crescimento no clube. Se você não tiver isso, se o atleta for mau caráter, te der problema, atrapalhar time, você não cria ele dentro do clube. Certo, mas assim, quando eu falei da questão física, Quaresma, eu não me falei, eu quis dizer em relação ao processo de seleção. Sim. Hoje, na avaliação? Hoje, aquele atleta que vocês identificam um talento ali acima da média, mas não tem uma condição física ou um biotipo, né, mais parecido com o que se busca hoje na maioria dos clubes, né? Hoje os clubes olham com mais carinho para jogadores grandes, né, altos, que têm uma altura média aí acima da sua idade, jogadores mais fortes.
a gente percebe isso, né? Que a seleção hoje passa muito por esses critérios. Você, quando fala que tem que valorizar mais a técnica, isso se revela no processo de seleção? O Santos hoje busca jogadores com mais talentos, mesmo que não tenham aí uma formação física, um biotipo mais forte? Bom, vamos dar um exemplo. O Miguelito, por exemplo. O Miguelito é um menino com talento incrível, certo? Ele tem uma força de movimentação muito boa, todos os jogos você vê, mas força física ele está adquirindo muito mais agora. É isso que a gente quer dizer. Ele tem o talento, só que a gente tem que trabalhar hoje a estrutura física dele, né? O Miguelito foi muito cobrado nesses últimos anos, numa condição fora do normal para ele. Ele teve alguns problemas pessoais que ele teve que passar. Então tem que se trabalhar o mental também. Mas é um jogador que nós precisamos lapidar para que o Santos possa ter um resultado com ele em 6 meses, 1 ano, dele estar jogando no time principal. O Miguelito teve algumas oportunidades, algumas ele foi bem, outras ele não foi tão bem, mas tudo isso é um processo que se passa. Outro dia nós nos encontramos, eu ainda brinquei com você e falei assim, Wagner, você consegue tirar um menino hoje da sala de aula de jornalismo e falar para ele, toca esse programa? O que você me falou? Pô, não consigo. Então, esse menino precisa de um trabalho, aprender, escutar, estar junto, ouvir e tal, para ele criar amadurecer ele como pessoa e como profissional. É isso que nós estamos fazendo com esses meninos. Nós temos uma gama de meninos dos 17, do sub-17, muito boa. Estão preparados? Não. Eles podem surpreender? Podem, mas não são meninos que ainda têm a parte física completamente pronta. Vamos lá. Matheus Xavier entrou nesse último jogo. Você viu que mais leve, partiu para cima, um jogador mais diagonal, costuma jogar no sub-20 pela esquerda. É um jogador que tem uma velocidade... Jogou pela direita nesse jogo, né? Ele entrou jogou pela direita nesse jogo. Ele teve que compor uma situação que no sub-20 ele não tinha ainda feito, mas jogou pela direita. Foi bem? Foi bem. É o jogador que vai resolver? Não é isso que a gente está falando. Nós temos que amadurecer, ele tem que ganhar minutagem para isso. Certo. O Santos hoje trabalha com meninos a partir de que idade? É sub-11, sub-12? Qual a primeira categoria do Santos? 7 anos. 7 anos. Nós, mais uma mudança de processo. Nós não tínhamos dos 7 aos 11 anos, nós não tínhamos campo, nós só tínhamos futsal. Devido à perda de muitos atletas para os clubes aí do interior, em São Paulo, porque esses atletas, esses garotos querem jogar a campo nessa idade, nós implementamos já campo nessa idade também. Então, hoje não existe só uma transição no 12. Hoje existe uma transição já começando mais cedo e aqueles atletas que jogam no campo e jogam no futsal também. Certo. A gente vai falar aqui daqui a pouco sobre CT de base, novo CT de base, que é um projeto dessa atual gestão. Tem algumas coisas acontecendo, o Quaresma daqui a pouco vai dar informações para nós. Mas eu quero continuar aqui esse bate-papo falando agora dos meninos que estão aí já no último processo para subir para o profissional. Entre eles, esses que estão sendo aproveitados agora, né? Que foram relacionados para o jogo contra a Chapecoense, né? No caso do Matheus Xavier, atacante que joga de beirada, como o Quaresma já falou, o próprio Jair, que já teve oportunidades e agora parece que volta para valer, foi titular no jogo contra a Chapecoense, vai ser titular de novo nesse jogo agora de sexta-feira contra o Ceará. Tem também o volante Ian, Miguelito, que está voltando da Copa América, né? Parece que o Santos fez aí tá acelerando o retorno dele lá dos Estados Unidos. Uma operação. Uma operação para trazer o Miguelito de volta. Ele vai participar de um jogo do Sub-20, mas também é um jogador que está em processo já para seguir para o profissional. Tem o Bernardo também, que está fazendo um trabalho paralelo, físico, para poder ficar apto aí a disputar pelo profissional. Um jogador que o Santos aposta muito. Enfim, o Souza, lateral esquerdo também, que já foi relacionado. Esses jogadores que eu citei aí, especialmente os que já estão aí já treinando com o profissional e foram aí para o último jogo,
esses jogadores estão em que nível já? Eles já estão em definitivo no profissional, não voltam mais para a base? Como é que está a situação deles? O que o torcedor pode esperar desses garotos? Olha, esse elevador de ir e voltar, nós já estávamos avisando isso desde o início que nós iríamos fazer. Então, desde o início do ano, a gente está falando, gente, alguns vão subir, ficar uma semana, descem. Outros vão subir, ficar 15 dias, descem. Outros vão ficar mais tempo ou menos tempo. Tá certo? Tudo isso vai de acordo com o que também há de necessidade no profissional. O profissional pede, a gente vai encaixando isso. Quando você fala quem está pronto, hoje a gente fala, pronto está o Jair, que já vinha trabalhando muito isso aí, veio para o Sub-20 para pegar ritmo de jogo, fez 2 jogos que não foi tão bem, o Jair não foi tão bem, mas ele pegou o ritmo de jogo que ele precisava, porque atleta precisa de ritmo de jogo. Então o Jair veio para o Sub-20, pegou esse ritmo de jogo, melhorou já nas últimas 2 partidas, jogou muito bem, teve oportunidade e foi bem contra o Chapecoense. O Sherman já subiu, hoje já está dentro já é uma realidade, Sherman, uma realidade. O Souza, nós podemos ainda trabalhar a descida dele, ficar no profissional. O Ian, nós podemos fazer isso. Mas são atletas que, quando desce, não é por desmerecimento, é para ritmo de jogo. Nós estamos com a cabeça voltada, que o atleta, quanto mais ele tiver ritmo de jogo, melhor é o desenvolvimento dele. Quanto mais esse atleta treinar com os profissionais, mais o desenvolvimento dele com pessoas com porte físico. Porque o menino de 17 anos, como o Matheus Xavier, ele vai encontrar pela frente um lateral com 28 anos, uma composição física mais forte, uma condição de entender o futebol diferente do que a cabeça dele entende, mas é um processo de maturação. Esse processo de maturação é que nós precisamos implementar devagar para não queimar atleta. Agora, aquele que surpreender, como o Sherman, nós sabíamos da capacidade dele. Na hora que teve que chamar o Sherman e falar assim, precisamos de você, inclusive numa final, ele foi lá e correspondeu. Tá certo? Nós precisamos trabalhar para que o atleta chegue nesse ponto. Chegando nesse ponto, para o clube é o benefício. Então, quando você fala, hoje o Ian, ele tem condições de entrar e ser titular? Tem. Totais. Baita jogador. Como é o jogo? Qual a necessidade desse jogo? Tudo isso tem que ser medido pelo treinador. E o treinador vê, olha, eu não preciso colocar ele de início, eu posso colocar ele no intervalo, eu posso colocá-lo com 15 minutos. Isso é a condição do Bernardo, do Bom Tempo, do Miguelito. Nós temos 3 talentos, e aí eu vou falar de talentos, de meia, que a gente não vê há muito tempo. A gente tem esses 3. Um pode se destacar mais do que o outro, um pode estar mais preparado do que o outro mentalmente, mas essa é uma disputa sadia entre eles. Você está falando do Gabriel Bom Tempo. O Gabriel Bom Tempo não foi relacionado para esse último jogo, né? Ele ainda não teve oportunidade. Não foi. Não teve, mas jogou contra o Bahia aqui no CT da Vila e arrebentou no jogo, jogando como meia. E quando ele não joga como meia, ele joga aberto na direita, fazendo uma função, digamos aqui, parecida com a do Otero. Sim. Quando que ele vem para o meio, mas é um jogador de uma qualidade técnica muito grande, de uma visão de jogo muito grande. Certo. Entendeu? Então, são essas condições que nós precisamos começar a implementar para o time principal, aos poucos, e com o crescimento dessa garotada. Tá, você falou dos 3, é o Gabriel Bom Tempo, você está falando do Bernardo também? Do Bernardo também. E o outro, o Miguelito. Miguelito, São características diferentes, sim, mas todos que podem compor esse meio de campo fazendo essa estrutura. O Ian já é um meia diferente deles. É um meia um pouco mais de marcação. É um segundo volante o Ian, né? Mas chega muito bem na área. Sim. Chega muito bem na área. Isso é importante. Essa característica. Exatamente. Função que ele exerceu na última Copa São Paulo. Então, Quaresma, desses jogadores aí que eu anotei alguns aqui, o Jair, o Souza, o Ian, o Matheus Xavier. O Gustavo foi chamado também, o goleiro.
o Gustavo Jundir, né? O Bernardo, Miguelito, Gabriel Bom Tempo. O Jair é o que já veio para ficar, não vou nem falar do Sherman, que o Sherman já estava, né? Esses outros jogadores estão num processo ainda de transição, podem até voltar para o Sub-20. Agora o Miguelito, eu queria falar especificamente do Miguelito. E do Bernardo também. São jogadores de características diferentes, são meias de características diferentes, um é mais clássico, o outro é mais um meia atacante, que chega mais, né, o Miguelito. Mas são jogadores que você olha para o elenco profissional do Santos hoje e há uma carência de jogadores dessa posição. Esses jogadores, esses dois especificamente, quando é que o torcedor vai poder vê-los mais atuante, de fato? O Miguelito, né? Aí eu não vou... Aí é uma informação minha, não tem nada a ver com você. O Miguelito, eu tenho informação de que até pouco tempo atrás o departamento profissional queria emprestá-lo aí, presidente Marcelo Teixeira, não sei se você também teve interferência, para segurá-lo aqui. Ele vai ser, de fato, mais aproveitado agora no elenco profissional? E o Bernardo, que faz esse trabalho aí para ganhar força física, também em breve estará? Os dois podem, de repente, ter oportunidades maiores agora no segundo semestre? Bom, eu vou também falar da sua informação, que acho que é importante. Não chegou de nenhuma forma alguma informação para a base de empréstimo do Miguelito. Se chegasse, da minha parte, não seria aceito. Ele teve uma proposta do Atlético Paranaense, né, que o Santos recusou. Mas aí foi uma proposta de compra. Sim. Empréstimo com preferência de compra. Não vai ser aceito, até porque eu conheço o presidente, ele vai querer investir nos meninos. Eu também não aceitaria nesse momento. Não é uma questão de você se desfazer do jogador, é você criar o jogador, né? O Santos, com 3 meias de qualidade que ele tem hoje, ele pode escolher o tipo de jogo. Você pode fazer com que 1 ou 2 joguem juntos. São características diferentes. O Bernardo é um meia extremamente clássico, um meia que faz essa bola rodar muito fácil. O Bernardo, ele tem uma facilidade muito grande de fazer deixar o atleta na frente do gol, fazer uma inversão de jogada rápida que abre o espaço. O Miguelito é um jogador com mais intensidade com a bola, de estar fazendo uma disputa de 1 contra 1, quebrando aquela primeira linha para poder arrastar a defesa para dentro. Então, é o meia atacante, que a gente chama do meia atacante, né? Sim. O jogador que carrega mais. São situações diferentes de cada um. O Bom Tempo também é um jogador extremamente técnico, com uma visão de jogo espetacular. Mas cada um com a sua característica. Dá para usar os 3? Dependendo de como você vai querer jogar, dá para usar os 3. Não é essa situação que a gente quer colocar aqui. Mas você pode, sim, fazer uma variação dos 3. Você pode mudar um jogo com a variação dos 3. Isso é importante, uma minutagem maior e específica dos 3. Tá certo? O problema hoje é o cara que joga no meio, ele é fisicamente o mais cobrado. Por quê? Se ele pega a bola de costas, ele toma o tranco. Se ele pega essa bola virada para frente, ele precisa saber a força que ele tem para partir em cima. Então, quando você vai fazer uma característica de um jogo desse, você precisa estudar o teu adversário para saber se eles cabem nesses espaços. Isso que é importante a gente estar entendendo. Você pode jogar com um Bom Tempo fazendo a mesma função do Otero? Pode. Eu acho que é bem interessante isso. Experimentar um dia o Bom Tempo fazendo a função do Otero. Para que ele mostre a situação em que ele pode atuar como um falso extremo, como um cara fazendo um 4-4-2. Então, tudo isso são características que a gente não pode perder com os atletas que a gente tem hoje desenvolvendo. Você entendeu? Agora, não fuja da minha pergunta, Quaresma. Eles já estão na bica ali para serem aproveitados? Dá para contar com esses jogadores já agora? É claro, depende da resposta deles. Mas o Santos tem essa expectativa de já aproveitá-los agora, nesse segundo semestre? Nós da base temos. Nós da base sempre colocamos o seguinte:
Vamos avaliar o jogador em 6 meses, vamos ter as condições do jogador em 6 meses. Eu fui um dos que falei, nós não temos ninguém ainda preparado para subir, tá certo? E hoje nós podemos dizer que nós temos alguns preparados para subir, não para resolver. Sim. Essa é uma diferença de futebol. Então, sim, subir, tá lá no time reserva, vai beliscar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos do jogo, como aconteceu contra a Chapecoense. O Souza entrou muito bem na lateral esquerda, o Matheus Xavier entrou muito bem, quase fez o gol, no lance, inclusive, que foi o escanteio, certo? Criaram mais agressividade naquele momento. Ok? Isso ficou nítido. Mas são jogadores que vão fazer isso todo jogo? Não é assim também. É essa a intenção. E claro, eu vou aproveitar o teu programa, que tem uma grande audiência, e vou dizer o seguinte. Eu estava conversando outro dia com a torcida organizada, que foi lá falar da base. A gente tem que trazer para o torcedor, tem que trazer para o associado, para o conselheiro, o que acontece na base. E a gente está deixando isso muito transparente do que é o nosso projeto para frente. Não é falar para trás, não é denegrir ninguém. Aqueles que passaram tentaram ajudar de alguma forma. Se houve erro, houve erro. Pode haver erro nessa gestão, ninguém, né? Mas assim, nós temos que projetar esses ativos para o clube. Infelizmente, no jogo contra a Chapecoense, 2 erros do Patati, a torcida começou a pegar no pé dele. Enquanto tiveram jogadores mais maduros, que tiveram erros também, e não se pegou no pé. Então, o que eu quero aqui dizer é que a torcida precisa ter paciência com os nossos ativos, que são os nossos principais ativos, que são os jogadores que vão subir, que vão criar um casco maior só jogando. Nós temos sonhos de ter outros raios, como você falou, que apareçam aqui de repente. Mas para ter raio precisa ter apoio. Errou, errou, tudo bem. Não é um jogador que não pode. Se ele está no profissional, é porque ele tem condições de estar no profissional. Só que a maturidade para ele adquirir no profissional, para alguns é rápida, para outros requer um pouco mais de tempo. Certo, Quaresma. Pegando esse gancho aí do Patati, você citou o exemplo do Patati, que começou a ser perseguido, né, infelizmente, por parte de torcedores, parte da torcida do Santos, desde que ele fez aquela postagem, né, dentro do ônibus do Santos, mostrando ali, reclamando da situação da viagem, enfim. Erro, comportamento que a gente até compreende partindo de um garoto que está ali num processo de amadurecimento. O que o Santos fez? Você fala dessa estrutura toda, né, dessa preocupação extra-campo que vocês estão tendo. O Santos conta hoje com assessoria especializada para orientar esses garotos, porque é uma mudança muito radical, né? O garoto sai ali do sub-17, do sub-20, tem uma oportunidade no profissional, de repente, né, ele vira ali uma grande esperança da torcida, vira uma pessoa conhecida. Isso, claro, mexe com a cabeça de qualquer um, mexe com a minha, mexe com a sua. Imagina um garoto de 19, 20 anos. Que tipo de acompanhamento que o Santos tem extra-campo para auxiliar esses jogadores nesse processo aí de transformação da vida deles, né? Porque é uma grande transformação. São pessoas desconhecidas que, por meio do futebol, acabam se tornando ali, né, uma celebridade. O que o Santos hoje faz para que esses garotos tenham um acompanhamento fora de campo, para não ter esse tipo de comportamento que teve o Patati? Olha, eu vou falar da base, certo? Sim. Ele já está no profissional. Sim. Eu vou falar da base. Mas eu vou fazer aqui o meu direito de defender os atletas da base. E vou defender o Patati. Eu mostrei para a torcida o que aconteceu. Tiveram membros da torcida que vieram falar, eu falei, tá aqui, ó, o WhatsApp tá com ele aqui, é transparente. Ele colocou aquilo de uma forma, não foi nem de reclamação. Ele colocou aquilo como uma forma de nós estamos aqui agora e de repente a gente fazia um comentário e falou, Wagner, nós vamos aparecer aqui. Só que aquilo foi levado de uma maneira e no momento do clube como uma posição negativa. Eu conheço o Patati, ele não faria isso como forma de reclamação, tá? Mas a interpretação hoje da internet, ela de qualquer maneira, ela é muito grande e fácil para quem quer dar opinião. Então, não, exatamente, esse é o ponto, né, Quaresma? Porque muitas vezes
você tem que ter esse cuidado, até pelas interpretações diferentes que vão ter de algum acontecimento. Lógico. Como esse. Eu Então, vou estar aqui ter uma orientação para não se expor, né? Para esses atletas não se exporem. E eu vou estar aqui defendendo o que é certo. E eu mostro, se o dia precisar, a minha conversa com ele, que eu falei, tira isso aí do teu Instagram, que vai pegar mal, vou entender. Ele falou, não, mas eu não fiz por mal, pô, só coloquei. Eu falei, mas faz isso. Ele falou, tá bom, chefe, vou tirar. Ele foi lá e tirou. Só que pegaram esse pequeno tempo que ficou e explodiram de uma forma negativa. Inclusive, até crucificando o menino no momento que o time não estava bem. E ele não pode ser crucificado. Então, eu saio aqui em defesa do que é certo. Se tiver errado, se for um atleta que está dando problema, como eu já estive no profissional e sei de atletas que deram problema e sei resolver esses casos, eu falaria para você o seguinte, aqui não tem mais solução. Então, precisa tirar essa imagem que se faz dos nossos ativos, vou falar novamente, dos nossos ativos, principalmente dos meninos que sobem, de estarem sendo sacrificados, de estarem sendo cobrados de uma forma muito ferrenha, vamos dizer assim. Nós precisamos administrar o tipo de cobrança. Nós precisamos administrar o trabalho com eles, que é o que a gente vem fazendo. Esse trabalho de orientação que você fez, né? Infelizmente já tinha acontecido, mas você orientou, olha, tira isso que não vai pegar bem. Tem profissionais, porque você é o diretor, você é o cara que está ali comandando, né? Você está ali no topo da pirâmide. Mas o Santos tem hoje psicólogos trabalhando na base nós temos psicólogo, nós temos psicólogo, nós temos pedagogo, nós temos assistente social dentro da base que hoje fazem um trabalho que eu vou falar para vocês, venham conhecer, muito de excelência. É um trabalho onde o pedagogo anda nas escolas sabendo todos os dias horário de quem chega atrasado, de quem não chega atrasado, se tira a nota vermelha. Jogador hoje com nota vermelha, eles sabem disso. Não treina, vai dar volta em campo. Tá certo? Porque eles precisam entender responsabilidade para eles. Eles precisam crescer como pessoas, entendendo o processo. Qualquer empresa que você vai trabalhar hoje, Wagner, e você sabe que você trabalhou, existem regras. Claro. Quando você fala de estudo, você desenvolve tudo isso para você também. Então, é assim, gratificante o acolhimento que eles entenderam do nosso trabalho. Isso é importante, que nós temos o psicólogo, nós temos orientação para eles, aulas de orientação sobre internet. Isso que eu ia chegar nesse ponto, que é fundamental, né? Isso comportamento com redes sociais. Feito com todos os atletas do 20, 17, 15, qual o comportamento deles para isso. Quando a gente vê que algum saiu um pouquinho fora, a supervisão, a comissão técnica tem que chamar o atleta e falar isso aqui não pode ser feito. São orientações para você formar o atleta. Tá? Então, a gente tem começado esse trabalho, nós começamos esse trabalho agora, nesse ano, ampliamos essa estrutura toda. Logicamente, os resultados não vão ser tão rápidos como a gente pensa, mas os resultados de processos, tendo todo mundo dentro e sabendo o que pode ser feito, inclusive as famílias, que nós estamos trazendo de novo para dentro do clube, para participarem desse dia a dia dos atletas, que a família também precisa tratá-los como atletas. Legal. Falando em estrutura, como é que está esse processo, Quaresma? O Santos hoje, todo mundo sabe, tem uma deficiência em termos de estrutura física, né? O Santos tem um CT de meninos, CT Meninos da Vila, que fica na entrada da cidade. É um CT de estrutura precária, né? O Santos tem um terceiro campo que é utilizado pela base no CT Repelé com grama sintética. Ou seja, a estrutura do Santos hoje é deficiente, né? O Santos é incompatível com o tamanho do Santos e com a força que as categorias de base do Santos sempre teve, né? Sempre tiveram. Em relação aos outros clubes também. Sim. Hoje o Santos pede em relação aos outros clubes menores que têm, eu não estou desmerecendo nenhum clube aqui por dizer menor,
Eu estou dizendo menor de história, de estrutura, de nome. De marca, né? De marca. Uma marca do futebol brasileiro. Mas de clubes que têm uma estrutura hoje de CT com 8 campos. Pode não ter uma estrutura de alojamento ainda, de administrativo ali dentro, mas ele tem uma estrutura já com 8 campos de futebol. E isso faz muita diferença. Nós temos avaliações quase todos os dias. O Santos, eu vou te dar um número aqui, que é para o torcedor saber o quanto essa camisa pesa. Nós temos uma média de avaliações em alguns clubes de 600, 700 crianças por ano. O Santos teve 600 avaliações no primeiro quadrimestre. Isso em todas as categorias. E como é que são feitas essas avaliações? Como é que o Santos seleciona hoje? Tem o pessoal do Scout, uma equipe de inteligência que vocês estão aí aprimorando, né? Trazendo mais profissionais. Sim. Como é que hoje o Santos seleciona esses meninos para suas categorias de base? Tá, vou chegar lá. Hoje nós temos uma coordenação de avaliação. Esse coordenador de avaliação é o que tem a responsabilidade de pegar. Veja bem, isso aqui são avaliações. Nós temos depois a avaliação feita pelos nossos captadores, que é diferente. Ok? Então, essas são avaliações que vêm, meu filho na escola ele joga muito bem. Vamos fazer uma avaliação dele? Vamos fazer. Me manda os vídeos, vamos fazer, olha, esse menino aqui está no nível tal, vamos colocar na idade dele, vai fazer avaliação. 5 avaliadores por categoria. 5 avaliadores por categoria. Esses avaliadores vão vendo aqueles 5, 6, 10 jogadores que estão na avaliação aquele determinado tempo, certo? Durante os dias, vão vendo aqueles que têm capacidade ou não de continuar para uma projeção maior. Os que vêm através dos nossos captadores, já é uma avaliação mais direcionada por conta de estar vendo que esse atleta se desenvolveu mais no outro clube e o Santos traz para uma composição dele mais forte. Então, desculpa, esse realmente foi o número que hoje é mais inteirado dentro do Santos. Mas esses captadores, eles acompanham jogadores que já estão em outros clubes por meio de jogos, de campeonatos? Como é que é feita como é que é o trabalho deles? Jogos, campeonato, indicação, certo? Conversa com outros clubes, então um clube menor. Nós estamos com 2 jogadores, por exemplo, aqui do Vila Nova. Nós vimos ele jogando no Vila Nova, nós trouxemos jogadores para uma avaliação dentro do Santos, para que eles possam desenvolver o que nós vimos lá. Essa é diferente. Nós trouxemos um menino aqui de Costa do Marfim. Chegou chegou vídeo para nós, um menino da Costa do Marfim, está aqui fazendo teste. Porque foi um atleta que nos chamou a atenção. E esse menino, ele foi observado... Vem indicado por um empresário, por um pai, por uma situação. Ele fala assim, olha, tem esse menino aqui, manda um vídeo. A gente olha o vídeo e fala, opa, cognitivo, arranca, força, qualidade e tal, queremos fazer uma avaliação. Ele vem para passar um período de avaliação aqui. Então, a avaliação de 5 que começam hoje, estou falando 5, mas 10 que comecem hoje, pode ser que a avaliação para 2 seja 15 dias, para 3 seja 3 dias. Em 3 dias você fala, o Wagner Frederico vai ser jornalista, que jogar bola não dá. Certo? Mas aquele outro que vai falar assim, esse aqui nós queremos ver um pouco mais. Então, N variáveis no futebol. Você não estanca isso. E isso vai das 7 ao 20. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 20. São várias categorias. Você disse que tem aí 5 avaliadores, cada vez que alguém passa por um processo aí de avaliação, tem 5 pessoas ali por categoria avaliando os jogadores, é isso? Na verdade, assim, tem o coordenador de captação,
Sim. Aí vai no sub-15, vai ter um da comissão técnica, ou 2 da comissão técnica, mais um outro que é um supervisor, um outro Sim. avaliador. Sempre tem uma variação de pessoas para poder enxergar, ver e darem as notas naquilo lá. E as pessoas que são scouts, as pessoas que têm preparação para poder avaliar os números desses jogadores, desempenho, então, vamos lá. estatística, como é que eles trabalham? Cada categoria tem isso também. Mas vou dar mais um exemplo agora, por exemplo, da 20. Nós contratamos o Vinícius, por exemplo, que era analista de mercado de sub-20. Certo? Então ele veio para o Santos agora como analista de mercado de sub-20 e mercado internacional. Então ele é responsável por estar captando, dentro de todos esses processos, as necessidades do Santos e atletas que se desenvolvam. E nós precisamos ser mais rápidos hoje do que os times que investem dinheiro. Porque se o menino se destaca muito, outros clubes vão lá e oferecem 200, oferecem um apartamento, certo? Que saiu do padrão do Santos hoje. Mas o Santos oferece a camisa, o peso da camisa. E eles gostam do Santos. E assim, a molecada pode não torcer, mas ele quer jogar no Santos, pelo fato também de saber que ele vai subir mais rápido, que existe um desenvolvimento de projeção para cima. Né? Eu sempre digo isso aqui, viu, Quaresma? Isso vai de encontro. Você está confirmando uma análise, uma opinião que eu sempre faço aqui, né? O grande forte das categorias de base do Santos é que você pega garotos de talento, todos querem vir para o Santos porque sabem que aqui eles terão oportunidade. O Santos tem uma marca muito forte, que é essa marca Meninos da Vila, e os empresários, os pais sabem que aqui a chance de eles surgirem mais cedo, de eles terem uma oportunidade na equipe profissional mais cedo, é maior. Então, eu acho que esse é o grande ponto forte do Santos. Claro, também tem aí a sua estrutura de material humano. Eu vou colocar dentro de tudo isso para você mais elementos. Nós começamos a fazer um trabalho de treinar as categorias de base do Santos nas comunidades e na praia. Então, hoje a gente já fizemos em 3 comunidades que tem um campo, a gente pega o menino sub-15 e vai treinar numa comunidade, pega o 13 e vai treinar na outra comunidade. Fizemos a parte física voltar para o treino na praia. Por incrível que pareça, teve um menino que, vendo o Santos treinar na praia, pediu para o pai. O pai me procurou, falou, pô, meu filho viu o Santos treinando na praia e falou, pô, eu gostaria de fazer uma avaliação. Você entendeu? O que nós queremos chamar com isso não é só um trabalho da base, é o trabalho de reaproximação dos torcedores, de criar a expectativa e a esperança para os jovens que estão ali vendo outros jovens treinando, que eu também quero, para virem para a Vila novos torcedores. Tudo abrir mais, né, Quaresma? Porque os clubes hoje estão muito fechados, inclusive em suas categorias de base. Né? Exatamente. E isso, Wagner, está fazendo com que o Santos respire novos ares. Sim. Nós vamos ter agora, eu não sei a data, mas já está programado, que é tanta coisa que também não consigo marcar tudo, né? Nós vamos fazer na Gleba 2. Foi inaugurado um campo na Gleba 2 de São Vicente. Nós vamos fazer um treino lá. Quando isso foi anunciado lá, o pessoal já ficou... É isso que a gente quer, a reconstrução do nome do Santos. Novamente. Não é um clube que é meu, é seu. É um clube que tem que respirar ares aqui na Baixada Santista. E isso pode ser feito também fora, né, Quaresma? Pode ser feito em São Paulo, no ABC, isso, pelas periferias aí do estado, né? É um processo de logística um pouco mais complicado, mas que pode ser estudado, sim. O que nós queremos é isso, sabe? Reaproximar. Então, você veja que comunidade e praia foram 2 pontos que nós voltamos e deram muito certo. Mas tudo isso visa o que a gente está falando anteriormente, quantidade de atletas. Nós agora temos como projeção futura fazer algumas avaliações satélites. O que seria isso? Nós vamos pegar
cidades um pouco mais avançadas aqui na Baixada Santista. Exemplo, nós vamos pegar o Guarujá, vamos pegar São Vicente, vamos pegar Peruíbe, e nós vamos começar a fazer avaliações nesses locais, certo? Para que as pessoas, às vezes, não precisem só vir para cá. Mas, ó, fulano, o Wagner Frederico vai fazer as avaliações lá em Peruíbe. Então, você vai estar fazendo avaliação para trazer o jogador que você veja que tem condições de entrar nesse núcleo. Esse ano nós abrimos muito mais para avaliações, porque estava aí meio que um pouco bloqueado a quantidade. Por isso, também subiu muito a quantidade no primeiro quadrimestre, e a gente sabe que isso vai perdurar até o final do ano. O ano que vem, nós vamos criar um pouco mais de... o sarrafo vai ser um pouquinho mais alto até na avaliação. Nós não vamos poder fazer essa quantidade, nós vamos ter que fazer um pouco mais de qualidade. Só que isso são projetos que você vai fazendo e medindo, tá certo? Para que você tenha, espero que em 2026, uma qualidade muito grande na base, que a gente possa competir com todos os clubes, mesmo tendo menos dinheiro investido na base. Certo. O Santos tem o principal, na minha opinião, que é a marca. É essa marca que atrai tudo isso. Agora, claro, não tem estrutura e essa é a grande preocupação. Vamos entrar nesse assunto agora. O Santos está negociando com investidores a captação de recursos para poder, de fato, construir um novo CT de base desse nível que você falou no começo, com 8 campos, grande estrutura. Aonde isso pode acontecer? Quem são esses investidores? Qual vai ser a contrapartida? Como é que o Santos vai realizar essa parceria? Eu sei, tenho informações aqui, Quaresma, você pode confirmar, que o Santos tem se reunido com um grupo de possíveis investidores. Como é que está essa situação? Não dá para esconder nada na cidade, né? Não, mas vamos lá. Existe já, sim, projetos, conversas adiantadas. Não existe nada cravado, mas existem conversas adiantadas com fundos. Nós temos aí 2 fundos que nós conversamos, um mais adiantado até. Nós temos a parte de incentivo, nós estamos trabalhando muito forte nisso também. A parte de incentivo de impostos aí, por conta das empresas. Isso pode fazer com que a gente arrecade um bom dinheiro para fazer a parte do CT novo também. Tá? Mas a grande dificuldade que eu vejo hoje no processo do novo CT é espaço. Ok? Então a gente vem estudando espaços em São Vicente, em Cubatão e na Praia Grande. Tá? Hoje a cidade de Santos, o espaço que seria o ideal para o Santos é um espaço portuário, é um espaço onde a gente teria uma dificuldade um pouco para estar desenvolvendo. Daria, sim, mas é um pouco mais difícil até pelo processo político da cidade. Nas demais, a gente tem espaço que a gente possa desenvolver esse CT com 8, 10 campos. O que importa para nós hoje é a gente fazer o desenvolvimento de um centro de treinamento onde a gente possa trabalhar todas essas crianças, com alojamento, com a parte de alimentação, com a parte de estudo perto, a parte hospitalar perto. Tudo isso tem que ser desenvolvido em volta de um CT. Tá? Você não pode simplesmente pegar um CT, colocar no meio de um nada e deixar. Você precisa desenvolver as coisas também em volta dele. E esses fundos, eles olham muito pela parte social. Quando você fala da parte social, é que compra-se essa briga. Então, o Santos hoje tem, sim, conversas adiantadas, né, em todos esses sentidos, tanto nos fundos como na lei de incentivo, para que a gente possa vir a desenvolver o novo CT. E esse fundo, ele é de onde, exatamente? Quem são esses investidores, possíveis investidores? Hoje, esse fundo que a conversa está mais avançada é um fundo árabe, tá? Com ligações em alguns clubes em que eles já fizeram esse tipo de trabalho. Tá? Aqui no Brasil? Na Inglaterra, não. O Brasil vai ser o primeiro na América do Sul a ser feito se for fechado com o Santos. Mas eles já fizeram na Inglaterra, na Espanha e já fizeram, me parece, na Alemanha. Certo. E qual é a contrapartida desses fundos, Quaresma?
Conversas que estão sendo desenvolvidas, não foram fechadas ainda, tá? Não foram cravadas, mas nós temos N situações. Nós podemos fechar metodologias, nós podemos fechar venda de atleta que foi formado lá, percentual de atleta que foi formado lá. Então, você tem N situações que você vai precisar ajustar para que esse projeto seja desenvolvido de uma forma que contemple todo mundo, né? A parte de intercâmbio também é muito importante, porque nós vamos querer desenvolver jogadores fora e eles podem querer desenvolver jogadores aqui. Na verdade, Wagner, o mundo do futebol está se formando por satélites. Nós vamos ter sempre um time principal e em volta dele, que é o que o City faz hoje. Times que vão desenvolver futebol, vão desenvolver atletas. Mas aquele atleta do time do Uruguai tem que passar pelo time americano primeiro para depois ir para o time principal. Então, isso é uma forma de você baratear, inclusive, o custo entre os clubes. E qual vai ser o papel do Santos? Vai ser o time satélite ou vai ser o time principal nessa questão de formação, se houver aí um acordo? Não, hoje não está desenvolvido isso. Não temos essa situação definida. Mas o Santos sempre será de desenvolver e principal. O Santos é um time onde todas as conversas que nós temos com pessoas estrangeiras, com pessoas ligadas ao futebol, ele falou, o Santos não tem, é o Santos, ponto. Porque senão, né, Quaresma, o Santos, se aceitar qualquer tipo de negócio, o Santos pode se transformar num mero fornecedor de matéria-prima, e eu sei que não é isso que vocês pensam, eu sei que o que vocês querem, e o que o torcedor, claro, quer, é que esse investimento da base ele resulte em atletas que possam servir o time principal, ganhar títulos, se transformarem em grandes estrelas e depois, né, claro, se transformarem também em ativos financeiros. Mas aí você não está falando em questão de time, você está falando em questão de briga econômica. Sim. Você desenvolver um atleta, você desenvolver atletas de ponta, você ter uma base forte, desculpa, você ter uma base forte, você ter uma base que produz atletas, fatalmente qualquer time brasileiro vai fazer a revenda. Dificilmente hoje você consegue segurar um atleta aqui. Por N situações. Mas você tem que ter um tempo mínimo, né, para poder... Então, isso que eu estou falando. Não sair que nem o David Washington, antecipado. Certo? Eu acho que isso aí foi uma precipitação que ele poderia só estar no valor econômico mais caro. Não, ele poderia ter deixado um pouco mais dentro do clube. Mas isso vem ocorrendo no mundo. Você veja que o Palmeiras está vendendo jogadores da base. Sim, assim, sim, claro, todos os clubes vendem jogadores da base, o São Paulo produz jogadores, porque existem vários níveis de jogadores também, né, Quaresma? Existe jogador que vai servir para você. Vários níveis em vários países que têm um nível de futebol também inferior, mas que querem atletas, abre aspas, medianos porque cabem para eles. Sim, sim. Agora, os grandes jogadores, aqueles que realmente são diferentes, claro, tudo isso passa pelo desejo do jogador também. A gente sabe que o poder do clube tem um certo limite. Mas, assim, o ideal é que você mantenha esses grandes jogadores. Eu estou falando de Neymar, eu estou falando de Paulo Henrique Ganso, eu estou falando de Robinho, eu estou falando citando aqui exemplos de jogadores revelados aqui pelo Santos. A grande sacada é você manter esses jogadores, esse nível de jogador, o mais tempo possível no clube, porque, de fato, né, Quaresma, eles mais atraem dinheiro do clube do que requer investimento. O Neymar, se fosse da vontade dele, ele poderia estar jogando no Santos até hoje ganhando quase o que ele ganha lá na Europa, né? E agora no mundo árabe. Eu estou fazendo uma conta aqui. Vamos voltar aqui um pouco para trás. O Santos, o Pelé, guardadas as devidas proporções, ele era um jogador que tinha um nível de faturamento pessoal, financeiro, de níveis de jogadores europeus da época. Porque assim, o Santos com o Pelé era mais interessante para o Santos manter o Pelé,
por tudo que ele atraía de receita, do que vendê-lo por uma fortuna para a Europa, como houve propostas para isso. Então, eu acho que os grandes jogadores eles trazem dinheiro para o clube, eles não tiram dinheiro do clube. Mas o aspecto é diferente hoje. Hoje, não era tanto naquela época, mas hoje existe uma admiração por jogar na Europa. Sim, isso por parte do jogador, eu entendo. Dos jogadores e dos empresários. Sim, sim. Não estou culpando o empresário, estou dizendo, porque é um negócio. Entendeu? Então, assim, é difícil você hoje chegar a ter um atleta aqui que se desponta, chegar não vou dizer nem o Real Madrid, mas chegar um Barcelona, chegar um City, chegar um Liverpool, oferecer um dinheiro e o cara não querer ir. E o empresário fala assim também, trabalhei muito e hoje eu estou com o meu pão aqui na mesa. É normal. O que cabe aos clubes é fazer o gerenciamento desses processos de atletas para que a gente tenha, se tiver que perder, uma vantagem muito grande. Certo? Como não só financeira, mas como uma vantagem técnica, né? E aí tem um trabalho também que eu acho que você que volta naquela conversa de você abrir mais o clube, despertar o interesse do garoto, do jovem, de defender o clube, porque isso também é um fator importante que liga o atleta, o jovem atleta ao clube, né? Isso, a ligação. Eu conheço a história do Neymar e eu sei que o Neymar, com 12, 13 anos, o pai levou. Eu sou testemunha dessa história, eu acompanhei isso tudo, e inclusive tendo o próprio pai do Neymar como fonte. O Neymar, quando tinha acho que 12, 13 anos, o pai levou para o Real Madrid. O Real Madrid estava disposto, fez proposta para levar toda a família para lá. E o Neymar não foi porque, na época, quando ele tinha 12, 13 anos, ele decidiu ficar. Ele falou, papai, mamãe, não quero ir, eu quero ficar aqui com os meus amigos, eu quero jogar no Santos, eu quero... Então, assim, havia uma identidade, né, do atleta com o clube, e isso, por incrível que pareça, ajudou a segurar, porque a mãe, na época, eu conheço bem a história, a mãe, na época, que forçou, não, se ele não quer levar, se ele não quer ir agora, nós vamos ficar aqui, vamos esperar, não vamos agora. Eu sei dessa história contada pelo empresário do Neymar na época, o Wagner Ribeiro, ele está vivo, pode me desmentir se for o caso, e pelo próprio pai do Neymar, que ele me contou essa mesma história. Então, quem decidiu à época pela permanência do Neymar no Santos foi a mãe do Neymar, né? Por conta do apelo do filho, que falou para ela, mãe, eu não quero ir. Mas o apelo é do treinador, é do jogador. Sim. O apelo é do jogador. Por isso que é importante criar essa identidade, né, Quaresma? Por isso é importante criar a identidade, a aproximação da família com o clube, para entender o trabalho que nós estamos fazendo. Não é só pegar o atleta, colocar dentro do clube e fazer jogar bola. Sim. Nós precisamos fazer esse trabalho todo que envolve pessoas, que envolve seres humanos, que envolve eu estar trabalhando dentro do clube com o seu filho. Que tipo de educação eu estou dando para ele? Que tipo de orientação estou dando para ele? Como é que eu estou fazendo ele se desenvolver para ele ser um atleta, ser a esperança dessa família? Isso tudo pesa na tomada de decisão. Pesou para o João Paulo. Não vamos no Neymar. Nós não podemos estar como parâmetro Neymar. Os Neymares da vida são poucos. Mas nós temos que pegar um João Paulo, que fez isso. O Santos caiu para B, tem proposta maior. Eu vou ficar aqui porque eu fui criado aqui, eu quero vencer aqui. E é isso que nós precisamos resgatar para os clubes. O João Paulo teve proposta do Flamengo para sair no final do ano passado, não é isso? Eu sei que tiveram 2 ou 3 propostas para ele. Isso. Agora nós estamos vendo algumas situações de alguns atletas voltando para os seus ex-times aqui, mas depois que ficaram ricos. Mas vale a pena? Eu concordo. Certo? Traz público, traz patrocinador, beleza. Mas a gente também precisa ver essa hora da saída. E para isso você precisa formatar o menino na base. Então esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Não sou eu que estou desenvolvendo, é um grupo que está desenvolvendo. Um grupo de analistas que chegaram, analista de desempenho, analista de mercado, pedagogos, psicólogos, treinadores, preparador físico,
médico, massagista, tudo isso, supervisor, é um grupo de pessoas que precisa entender o que é o propósito do clube para poder aplicar isso para os atletas. Então, é um trabalho de gestão de pessoas, certo? De entendimento do que é o clube hoje. Quaresma, esse investimento, essa negociação, em que pé que está neste momento? Há a possibilidade de o Santos já ter fechado alguma coisa nesse sentido, a construção de um novo CT? Qual é o prazo? Como é que você projeta aí esse processo aí? Qual é o prazo para que o Santos tenha aí, de fato, um novo CT de base? Wagner, é muito difícil falar de prazo, porque a negociação, ao mesmo tempo que ela anda uma semana, às vezes ela perde mais uma semana. Então, assim, o que nós podemos dizer é que nós estamos com a missão de buscar isso, certo? O pessoal da base está com a missão de buscar o CT, não base só Quaresma. Base, quando eu falo, é a base do Santos. Isso envolve o Vela, que é gerente de patrimônio, isso envolve o presidente, isso envolve o vice-presidente, o CG. Então, assim, quando vai numa reunião, quem está, qual é o assunto, como vai ser direcionado, a parte financeira, a parte jurídica, tudo isso está sendo muito bem feito e estudado. Mas eu posso dizer para vocês que o caminho está trilhado. Nós vamos asfaltar esse caminho já já. Porque, para mim, Quaresma, torcedor do Santos, criado na Vila Matias, Vila Belmiro, acompanhando, isso vai ser não um sonho como diretor, mas um sonho como torcedor. E a gente espera que todos que estão dentro desse processo entendam que a gente está fazendo isso para um clube que daqui a 20, 25 anos vai estar dentro do processo do cenário nacional com um CT moderno. O que nós não podemos mais é viver 10, 15 anos onde nós tínhamos o melhor CT e nós perdemos essa medalha. Você acredita que sai nessa gestão ainda um novo CT da base? Você está falando de tempo de construção, de tempo de evolução. Sim. Pronto. Sim. Pronto, ele vai durar vai demorar uns 8 meses dentro dessa gestão. Dentro dessa gestão de 3 anos que começou este ano. Esperamos sim, com muito afinco disso. Eu quero te falar uns números assim rápidos também, para você entender algumas coisas que a gente tem feito na base. A gente já gerou para o clube na base, em N situações financeiras, e aqui não vou especificar, mas era hoje 3,4 milhões de reais de economia nos próximos 12 meses. De que forma? A somatória 3,4, dividido isso por 12. Redução de alguns custos, reestrutura de processos, mudança. Nós estamos fazendo um trabalho agora grande de pegar 70% hoje dos profissionais da base, eles serão pagos pela lei do incentivo, que é um trabalho que a gente tem feito muito forte nisso aí, desenvolvido, corremos bastante esses 6 meses, então provavelmente a gente vai ter uma cota, e essa cota vai ser distribuída para pagar todas as pessoas que trabalham na base, abaixo do 17. Isso vai gerar basicamente quase 1 milhão de economia do que sai hoje do Santos, certo? Pagando salários. Então, todo esse trabalho que eu falei para você, que nós estamos fazendo interno, é para você deixar esse carro muito bacana internamente e depois o externo você passar a cera, lubrificar, deixar tinindo. E nós vamos chegar lá. Você tem a certeza que, mesmo com a dificuldade financeira neste momento de brigar com os outros times, nós vamos chegar para brigar. Nós vamos fazer esse trabalho. Esse ano ainda, eu falei desde o início da gestão, nós demos 6 meses para todas as categorias, para todos que estavam já dentro do clube. Não mandamos ninguém embora. Tá? Você falou daquilo de troca. Nós não mandamos ninguém embora. Nós apresentamos o seguinte: nós queremos que vocês apresentem os resultados, que vocês corram com a gente dentro desse projeto e que vocês vistam a camisa do clube. A nossa surpresa foi
encontramos funcionários desmotivados, mas extremamente profissionais, e hoje você encontra dentro da base do Santos profissionais de primeira categoria, tanto na parte técnica como na parte administrativa, e o processo que nós estamos fazendo para os jogadores é a melhoria também de qualidade. Então, tudo isso veio de uma forma muito positiva nesses 6 primeiros meses. Vocês não mandaram ninguém embora da gestão anterior que estava na base, mas contrataram outras pessoas também. Sim, nós repusemos situações que não tinham. Foi criada a categoria 14 porque precisa ter. Você tem que contratar uma comissão toda. Relocamos algumas pessoas que tinham lá dentro, que poderiam ser reaproveitadas, e fomos relocando e contratando. Nós fizemos hoje, cada categoria tem a sua comissão técnica. Cada categoria tem o profissional que conhece os atletas que tem. A partir dos 7 anos, hoje o Santos tem o sub-7, é isso? Futsal e campo. Futsal e campo. Certo? E hoje você vai até o 12 no futsal e campo. Então, veja a responsabilidade do que a gente está implantando no clube, mas uma responsabilidade com consciência do que nós temos que fazer, o que as famílias têm que fazer, o que esses profissionais têm que fazer. E é o que nós temos que buscar, os atletas formados. Uhum. Para a gente encerrar aqui, Quaresma, pelo menos da minha parte, a não ser que você queira dar alguma informação a mais que não foi questionada aqui, como é que foi esse, digamos, apelo aí ao Carille para que ele usasse mais os garotos da base? Isso vem acontecendo, essa conversa já vem acontecendo já desde o início da gestão. Agora, né, a gente viu o resultado na prática, especialmente nesse último jogo, vários jogadores relacionados. Como é que foi esse bate-papo aí? Contou com a interferência também do presidente Marcelo Teixeira, que é um dirigente que aposta muito em categoria de base. Como é que foi esse bate-papo com o Carille para que ele, né, olhasse aí com mais carinho para a base, e não só olhasse, e aproveitasse de fato, né, esses jogadores no time profissional mais cedo, como aconteceu no último jogo contra a Chapecoense? Como é que foi isso? Você já disse tudo. Foi isso mesmo. Carille, vamos olhar. O Carille é um treinador que eu posso afirmar para você que vai em todos, se não todos, os possíveis jogos do Sub-20, Sub-17, ele está lá. Então é uma pessoa que tem visto como os jogadores se comportam em campo, como eles estão, e chega uma hora você coloca para ele, vamos nessa aposta. E ele veio e fez a aposta. E com a ajuda do presidente, dando sustentação para isso, porque também você sabe que é uma Série B, é um risco, as pessoas se questionam, né? A gente não pode queimar etapas, mas a gente está conseguindo mesclar tudo isso de uma forma consciente. E esse trabalho foi demonstrado. Nós ganhamos o jogo da Chapecoense, ganhamos, mas foi um jogo difícil. O time não foi tão bem, mas os jogadores que entraram se mostraram bem. Isso é importante. É uma evolução. Mas a gente está cobrando só o resultado do profissional. É uma outra coisa, a gente não está medindo isso aqui agora. Tá certo? Então a gente, com o trabalho com o professor Carille, juntamente com o presidente Marcelo, que está dando todo o apoio para o Carille fazer essas mudanças, a gente está conseguindo aí devagar e inserindo esses jogadores aos poucos, e eu tenho certeza, e eu falo para a torcida, vamos apoiar os nossos ativos. Vamos apoiar os nossos atletas. Eles vão, com certeza, nos dar muita alegria. Nós podemos transformar essa safra que vem do 20, do 17, do 15, num grande ganho do Santos. Logicamente que nós precisamos trabalhar para que eles possam fazer isso, certo? Preparados com o tempo, mas que pode nos trazer muita alegria, que é o que eu espero como torcedor. E como diretor da base, eu aposto no trabalho que está sendo feito,
porque os próprios atletas entenderam essa mudança e estão colaborando e muito, não só os atletas, como todas as comissões técnicas também, com essas mudanças. Então, isso vai ser de um futuro promissor. O que a gente não pode deixar é quebrar. Quebrar. Exatamente. Quaresma, obrigado, querido. Obrigado por essa entrevista. Acho que você trouxe aí muitas informações importantes. O torcedor, né, fica sempre atento a novos jogadores, a novas promessas, né? O Santos hoje tem jogadores que realmente podem ajudar muito ao clube e a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, dentro, claro, de um processo que seja bom também para o atleta, né? Que não queime esses atletas, como você falou, né? Tudo tem que ser feito no seu devido tempo, mas tem que ser feito. Tá certo, meu querido? Obrigado mesmo, viu, pela tua participação aqui. Venha mais vezes. Eu que tenho que agradecer. Eu falei para você já nos outros convites, Wagner, não é hora de passar ainda o trabalho. Nós estamos batendo 6 meses de trabalho agora. Sim. Então, esses 6 meses agora já pode ter um raio-x melhor, a gente pode decifrar melhor esse raio-x aí, esse diagnóstico que a gente tem que fazer. Então, assim, nós estamos tendo resultado em algumas categorias um pouco até primário, tá certo? Primário. Estamos aí com o Sub-20 disputando para estar entre os 8 no brasileiro, mesmo com toda essa oscilação que a gente está tendo de mandar para o profissional, que sobe do 17, os meninos 17, às vezes, da mesma forma que o 20 vai para o profissional, o 17 assusta no 20, mas a gente está fazendo um trabalho, os meninos estão correspondendo, a gente está lá incentivando todo dia, e é o que a gente quer. A gente quer incentivar os nossos ativos, incentivar os nossos atletas, e que a gente possa, com a ajuda de todos que estão nesse conjunto, que a gente possa, de uma maneira, estar muito forte, tá, no trabalho de mostrar que a gente tem condições de levar para o Santos, no profissional, atletas de qualidade. Eu vou passar, muitos que estão aqui vão passar, mas os processos precisam continuar. E, com certeza, se a gente continuar com esses processos, a gente vai chegar lá. Legal, é isso aí. Grande abraço para você, meu querido. Obrigado, Wagner, mais uma vez. Apareça mais vezes. À disposição. Gente, obrigado mais uma vez. Grande abraço a todos. Nos vemos por aqui. Valeu, tchau.